Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos conversar um pouquinho aqui, que eu tô vendo nos comentários muita gente revoltada com o Corinthians, muita gente revoltada com o Luxemburgo, mas eu quero relembrar algumas coisas aqui para vocês, pessoal. Pessoal, se você concordar comigo, use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Se você discordar, eu quero saber qual a sua opinião. Comente aí, concordando ou discordando, eu quero saber o que você acha. Vamos lá. Pessoal, nós vimos o que o Bidu fez ontem, a partida desastrosa ontem do Bidu. Mas eu quero lembrar para vocês, pessoal, que há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não, há pouco tempo atrás, o Corinthians tinha um lateral, que era lateral, e às vezes jogava na zaga e jogava bem. Ele saiu do Corinthians ele fez uma polêmica lá, falou uma besteira lá, certo? Mas o Corinthians poderia chegar e fazer um pedido formal, fazer um pedido de desculpas formal. Pronto, vida que segue. Esse lateral era o Danilo Avelar. Sabe quantos gols o Danilo Avelar tem nessa temporada do Brasileirão? Pelo América Mineiro, 3 gols e 1 assistência. Quantos gols ele tem com a camisa do Corinthians? 12 gols. Corinthians expulsou o Danilo Avelar, trouxe Fábio Santos, trouxe o Bidu. Danilo Avelar tem 34 anos, Fábio Santos 37. Mas vamos voltar ao tempo outra vez. Corinthians tinha um lateral que todo mundo achava que era ruim, péssimo. Vendeu para o Monza por 4 milhões de euros. Esse mesmo lateral, esse ano, foi comprado pela Inter de Milão. É o Carlos Augusto. Hoje, pessoal, muitos corintianos estão sentindo falta do Piton, que está lá no Vasco. Pessoal, repito, Luxemburgo tem culpa? Tem culpa. 25%. Outros 25% dos jogadores. Mas sabe qual é a maior culpa? É da diretoria. Diretoria é o maior culpado pela situação do Corinthians. Pessoal, Luxemburgo tem culpa, mas convenhamos, Luxemburgo perdeu Roger Guedes, perdeu o Adson, perdeu o Murilo. Outra coisa, pessoal, imagina esse Corinthians se não fosse a diretoria com o Mantuan. Imagina, com o Mantuan. Imagina aí, Mantuan, Roger Guedes jogando juntos. Pessoal, a diretoria estraçalhou o Corinthians. Essa é a verdade. Olha a falta que esses jogadores fazem. Mas preferem ficar com Fagner, Renato Augusto, Fábio Santos. E assim vai. E assim o Corinthians vai indo em desgraça, anos após ano, sendo motivo de chacota. Muita gente aí acha que o Corinthians vai cair, outros acham que não. Eu realmente acho que não, mas temos que ficar com o sinal de alerta ligado. Comenta o que você achou aí. Fala aí e vamos ver a imprensa revoltada não. Boa parte da imprensa está gostando dessa situação do Corinthians. Outra parte já perdeu a paciência com o Luxemburgo. E eu volto a repetir. Luxemburgo tem 25% de culpa na situação do Corinthians. E você, o que acha? Comente aí e comente também o que eu falei sobre o Danilo Avelar. Hoje, Danilo Avelar jogaria no time atual do Corinthians? Comente aí e vamos pro vídeo. E na tela, olha só, no nosso telão, esses números que a gente tem dos últimos 7 jogos do Corinthians como visitante. 4 empates e 3 derrotas, nem 20% de aproveitamento. Gols marcados e gols sofridos. Olha, se a gente for ver, é até baixo o número de gols sofridos. Se você ler a última linhazinha ali, ó, sofreu 150 finalizações. Isso. Mais de 20 por jogo. Dessas 150, acho que umas 120 foram lá na Argentina, né? Contra o Estudiantes, né? Muito. Ali foi um bombardeio, mas assim, o Corinthians tem sofrido como sofreu ontem também, Mari. A gente tem, inclusive, Bruno, a gente olha esses números aí que acabam fazendo um recorte de últimos 7 jogos, mas a gente tem uma segunda tela que a gente consegue falar sobre essas finalizações que o Corinthians tem sofrido, e aí a gente aproveita e já pede pro Mário Marra e pro Prates interpretarem pra gente, porque nas últimas 3 partidas, o Corinthians, ele finalizou 7 e o Estudiantes, no caso, finalizou 30. Depois, contra o Palmeiras, ele finalizou 6 e o adversário, Palmeiras, no caso, 16. Contra o Fortaleza, o Corinthians finalizou 6 e sofreu 23 finalizações, né? Finalizou menos do que os adversários em 22 dos 35 jogos
com o Luxemburgo. Claro que assim, cada jogo conta uma história diferente, apesar dos números realmente serem alarmantes em relação a chutes sofridos pelo Corinthians. É um número muito alto, até porque a proposta do time inicialmente é para se defender com mais gente. Então, se teoricamente você se defende com mais gente, a gente imagina que o time sofra menos finalizações. E para o Corinthians isso não acontece, né? A opção ontem do Luxemburgo foi jogar com 3 zagueiros. Me parece que houve uma preocupação em acertar do Luxemburgo ontem em tentar tirar o jogo pelo lado do campo do Fortaleza. O que não jogava havia muito tempo, não Exatamente, né? Então, Fortaleza Dessa tinha maneira. pela direita Marinho e Tinga, por exemplo. Então, o Marinho muitas vezes saía da ponta para jogar mais pelo centro, para o Tinga passar. Do outro lado, o Guilherme e também o Bruno Pacheco. Só que o Corinthians, se conseguia ter muita gente na entrada da área ou perto da área, não tinha muita gente pelo meio. Então, o Corinthians muitas vezes oferece o arremate médio e longa distância para o adversário. E isso também ajuda a aumentar o número de finalização. Então, tem muito chute fora da área, Mas tem isso muito é bom chute pro da meia-lua. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Tem um goleiro muito bom. Confia muito nos zagueiros na bola na área. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, por exemplo, não chutou tanto da área do Corinthians. Teve o gol e teve o lance do Pochettino que acertou o travessão, uma bola que vem da direita para o meio. Os outros arremates, muito de longa distância. É um risco que se corre, né? O Corinthians pensa ali em marcar mais perto do gol, protege mais a própria área e a entrada da área fica um pouco mais esguarnecida. Agora, se a gente parar para pensar em relação a grupo de atletas, a jogadores que estão à disposição, me parece que até ofensivamente poderia estar oferecendo mais o Corinthians. O time de ontem não será o time da Sul-Americana. Ontem foi um time para tentar levar um pontinho do Castelão. O time não vai ser, mas o desempenho talvez seja. Então, a preocupação eu acho que é essa, Bruno. Porque mesmo na Sul-Americana, fala muito em relação ao desempenho do time. Ou no clássico, ou não na é tão competição. diferente. Não é tão diferente. Agora, Por isso, é claro, ontem não teve Renato Augusto, o Vanderlei fala que, não foi no último lance, faltou um pouquinho ali de entrega, tal, de atenção. Não é verdade, né? Pelos números que a gente está vendo, Marra. Mas eu acho que aí tem um discurso para dentro. Tipo, jogamos com um time que é longe de ser o nosso time titular. Amanhã, até a final da Sul-Americana, o time do Corinthians para o jogo. Não é aquele. Não. De jeito nenhum. Amanhã tem a semi, também não é aquele. E aí, qual é o discurso? A gente até na última bola teve chance. A gente estava segurando contra o time titular dos caras, no estádio dos caras. Então tem um discurso interno de a gente tem possibilidade, a gente vai melhorar, a gente está crescendo, a gente já descobriu pontos fracos. Entende? Então, um discurso interno que é válido. Eu acho curto, pequenininho. Porque, na prática, o Fortaleza vem jogando bem há muito tempo. Sim. O Corinthians vem se sustentando há muito tempo. É que eu não sei até que ponto, e óbvio que eu não posso falar pelos jogadores, até que ponto esse discurso também é comprado, de realmente estar me motivando. Sim, eu saí daqui com 2-1 e... Mas é que quando chega na disputa, né, Mariana? não, coisa, isso. Os Ele tem caras... que tentar alguma coisa para os jogadores sabem que não é verdade. Então, O cara tá em campo, o cara sabe. Se a gente tá vendo, imagina quem tá em campo. Mas era sim um time reserva, né, Bruno? Não, era um time reserva, mas o time titular não tem atuado de uma... Não tem jogado tão o que tem me diferente, incomodado, o que tem me incomodado é essa realidade paralela de teoria que em muitos momentos não tem funcionado. Se a gente tivesse saído perdendo de 1-0, fazia parte da minha estratégia, mas eu perdi de 2. Se a gente tivesse segurado o último lance, mas eu não segurei. Sim. Né? Fica muito o Santos nesse... perdeu e não sei o quê. Luxaverso. o Luxaverso. Parece que eu tô presa no Luxaverso. Mas eu acho que o Luxemburgo está entregando no Corinthians o que se esperava dele. Eu não sei exatamente o Corinthians... Que é o seguinte, um escudo para, inclusive, cobrir algumas atrapalhadas que são muitas da diretoria. Ele sabe do tamanho que tem, sabe da repercussão que tem. Agora, em relação à parte coletiva do time, é um jogo muito elaborado. O Luxemburgo, há algum tempo, não tem feito trabalhos assim. É um trabalho, muitas vezes, sustentar o time ali no meio da tabela, 13º, 10º. Acho que o trabalho tem esse rumo, porque tem gente pior que está atrás e tem que buscar pontos que eu não vejo como buscar. O que você acha, Marco? Eu pondero o tamanho do Corinthians. Tem que ficar longe mesmo. Tem que fazer uns pontinhos aí, porque senão a coisa complica. No sentido de o clube é muito grande e as crises são maiores. O barulho é maior. O barulho é maior, é pressão, Aquele e aí caminhão começa... no morro, né, Marra? Exatamente. Que fica tentando segurar, ele E aí a falta de confiança de um elenco que hoje, incrivelmente, né, isso aconteceu debaixo do nosso nariz. O Corinthians que entrava em campo com média de idade de 30, está entrando em campo com média de idade, em alguns momentos, abaixo de 25. E para um time jovem, que eu acho que é o caminho, inclusive para vender jogador tal, e aí é uma outra resposta administrativa financeira, se ficar muito perto de zona de rebaixamento, às vezes não tem força. Então, eu não acho hoje que corre risco. Hoje eu não acho que não. Eu acho que não. Até porque, Bruno,
perde pouco jogo. É isso, consegue pontuar. Bem ou mal, vai empatando, vai buscando, levando eu também os acho pontos. que não, mas se ele for esse caminhão... Aí tem que sair daí. O momento agora é de pegar a parte mais inclinada da subida. Subir a serra, né? Que é Grêmio, Botafogo, São Paulo, no Morumbi, Flamengo e Fluminense. Isso com a Sula no meio. E aí, mas aí tem um fator teoricamente positivo para o torcedor que está com pouca esperança. A turma de baixo vem mal. É verdade. Sim. Oxi. A turma de baixo vem jogando mal, não vem pontuando, tirando o América. Que começou a ameaçar, mas... Que nesse momento, né, Mário, tem 10 pontos a menos. Porque a gente fala de uma reação agora. É um campeonato que você, quando está 10, 11 pontos atrás, são 4 rodadas. Por mais que você esteja bem, ganhar 4 jogos ou de maneira consecutiva é muito ponto. Sim. É muito ponto. Por isso que o Botafogo, com 10 pontos à frente do Palmeiras, tem uma vantagem muito grande. Também por isso. Estou falando de times que são bons, não de times que são fracos. Então, acho que o campeonato com times que estão atrás do Corinthians dá ao Corinthians hoje um certo conforto em relação ao rebaixamento. Não, e esses times por vão ser o Corinthians pontuar um pouco, menos claro. do que quem está lá em cima tentando alcançar o Botafogo, E né? na hora A do tendência é essa, né? E na hora do vamos ver, se o time perde pouco, ele não vai tendo critério de desempate, ele não vai tendo problema de saldo de gol, ele não vai ter, entendeu? Ele vai segurando. Bom, falando de... Palpites para a final da Copa do Brasil como o clímax do programa. Não sei, não sou eu que monto o roteiro. Você combinou isso? Mas tem uma narrativa. Medel Vidlovski contando como foi o jogo. Fortaleza e Corinthians fizeram uma prévia das semifinais da Sul-Americana aqui na Arena Castelão e o Fortaleza venceu a partida. Corinthians diante do Fortaleza em Fortaleza. O time do Corinthians entrou em campo. Quando entrou em campo eu vi a escalação e falei assim, gente do céu, não é nada do que a gente tinha... Ele meteu 3 zagueiros. Nada do que a gente previa aqui, né, na prévia. O Veríssimo não jogou. Wagner, Fábio Santos, Renato Augusto, todos fora. O Moscardo Isso a gente jogou. até sabia. Mas aí entra com 3 zagueiros. Entra com 3 zagueiros, não põe o Veríssimo, que é um jogador que é importante. Flavinho, bom, e o Corinthians não joga nada de novo. Joga com 3 zagueiros. Pode até ser que o time não seja ofensivo, porque não necessariamente jogar com 3 zagueiros o time deixa de ser ofensivo. Se tiver 2 laterais pontas, é incrível, bacana. O problema é que eu acho assim, como eu vejo futebol, tá? Cada um vê futebol da forma que quer. Quando os meus ouvidos ouvem o seguinte, 3 zagueiros, o time tem que pelo menos saber marcar. 3 zagueiros, pô. 3 zagueiros. Mais 2 laterais que não sobem. Mais o Moscardo que corre pelos 10 jogadores de campo. Espera a compactação. Pelo menos na marcação. Pô, o time ontem jogou, não deu um chute a gol, mas também não perdeu. Então tudo bem, joga 0-0 até o final. Se jogar e empatar todos os jogos até o final do campeonato, vai ser rebaixado. Mas pelo menos não tomou gol. Mas não é assim, cara. É um time totalmente desconjuntado na marcação. Os laterais não marcam, os laterais não atacam. Tudo fica nas costas do Moscardo. O Juliano não marca mais ninguém. O Juan não sabe onde tá. Olha, ontem o que o Juan fez no lance do primeiro gol. Pô, cara, ele não tá sacando que ali não dá pra dominar a bola? Se o Corinthians tem a ideia de fazer o que a seleção brasileira e o Fluminense do Diniz fizeram contra a Bolívia, que é pegar essa bola e tocar, ali você não ajeita a bola. Você pega essa bola e toca de primeira. Nem que seja para dar um chutão na arquibancada. O cara vai dominar uma bola com o Marinho. Era o Marinho que estava ali, né? Com o Marinho nas costas. Pô, isso é uma coisa básica que se aprende na base do futebol, né? E aí outras coisas erradas que o Luxemburgo fez. O Luxemburgo tem uma cisma com um moleque chamado Wesley. Eu não consigo entender, Luxemburgo. Você sempre foi o cara de jogar para frente, de valorizar o ataque, de valorizar os jogadores que driblam, os jogadores que improvisam. O moleque entrou no segundo tempo, melhorou o time. O Wesley entrou ontem, melhorou o time. Foi um pouquinho melhor. Pô, mas será que só a gente tá vendo isso? Ou eu tô errado? Se eu tiver errado, vocês, por favor, não, você tá criando coisa. Pô, o Wesley tem que ser titular absoluto desse time, cara. Pô. O Pedro ontem entrou, fez o gol. Por que o Pedro tá no banco, Luxemburgo? O garoto que fez o gol contra o Universitário, Rian. Cadê o Rian? Já que os velhinhos não estão atendendo, e todo mundo sabe disso, Luxemburgo, e a Fiel vai te abraçar se você colocar a base, coloca a base em campo. Se perder, você vem a público e diz, gente, os velhinhos com os velhinhos não dá mais. E não dá mesmo.
Se bem que eu tô mudando a minha opinião. Tem que ser Fagner e Fábio Santos titular. É verdade, não dá pra abrir mão desses caras. Porque os outros são umas antas. Seguem sendo os mesmos. Não, os outros são umas antas. São umas antas. Eu queria só... Deixa o Bernardo falar. E o Renato Augusto com uma perna também. Não. Ele hoje ninguém tá pra brincadeira aqui, você percebeu, né? O Bidu você errou fica botando ontem. Bidu, porquinho, presuntinho. O Bidu errou tirou da minha boca. O Bidu errou no gol do Marinho. Que não estava impedido, é que ele domina com o braço. Isso. Também o Sócrates eu fazia. acho que foi o Sócrates aqui. fazia aquilo, mas tudo bem, exato. foi a favor do Corinthians, ninguém falou nada. Eu acho que foi aqui. Ele erra no gol do Pikachu. Cara, dentro da área. E comete o pênalti no Marinho. E comete o pênalti no Marinho. O Bidu, olha, Bidu, você não é Bidu. O Bidu, esse personagem que tá aí, ele só fez bobagem ontem, cara. Ele só fez bobagem ontem. O Luxemburgo até lançou, né, com os 3 zagueiros do Léo Maná e o Bidu pelo lado esquerdo, pra tentar ter mais apoio, né, dos laterais que apoiam. O drible que ele toma nesse gol aí do Pikachu... Esse gol foi aos 48, pra quem não viu, esse jogo foi aos 48 do segundo. O jogo tava empatado. Olha lá. Marca a bola, né? Não, gente, ele abaixa olha a cabeça. O que ele fez. Ele fez isso daqui, ó. Ele abaixa a cabeça. Ele ainda comete o pênalti no Marinho. O Marinho bate o pênalti, se machuca e sai. Perde o pênalti. Chutou pra fora. É vergonhoso. A atuação do Bidu ontem foi desclassificante. Agora, tem um alento aí pro torcedor do Corinthians, que são as lesões do Romero e do Marinho no jogo de ontem, né? O Romero que fez, o Lucero, que fez o primeiro gol, saiu com uma lesão muscular, e o Marinho saiu chorando depois de bater o pênalti. Mal pra caramba, ele se machucou batendo pênalti. Então, assim, a gente tá falando de 2 dos 3 atacantes do Fortaleza, que de repente estão fora aí do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. A situação do Corinthians é terrível. O Corinthians pega Grêmio na segunda-feira. Isso. Depois ele pega o jogo atrasado, Botafogo, pega Botafogo na sexta-feira. Aí depois ele tem uma sequência com São Paulo, Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganha. O Flamengo, o Corinthians. Cara, eu vou falar pra você, quando eu fiz a conta aqui, a gente fez a conta aqui, nesses 5 jogos, 15 pontos, se o Corinthians ganhar 3 pontos, 4, pelo futebol que tá apresentando, tá? Se acontecer o contrário, se ganhar 3, 4 pontos... Como é que tá aquela conta que você fez lá, muito. dos jogos que a gente fez do Corinthians? Você tinha lá anotado aí, Flavinha? Tá aqui no meu bloquinho. Vamos falando aí que eu vou procurar. A gente tinha feito uma... Aí, rapaziada. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, chegou até aqui e não tem uma opinião formada ainda sobre o que eu falei no início do vídeo? Comente aí, pessoal. Comenta aí. E outra coisa, chegou até aqui e não deixou o like ainda? Ah, deve estar de brincadeira, mano. Fortalece aí com like, pessoal. Compartilha esse vídeo aqui nos seus grupos aí de corintianos. Compartilha o vídeo aí e se inscreve, mano. Se inscreve para não perder a notícia do Corinthians. Ganhando ou perdendo, Corinthians tem notícia aqui, pô. Então, fortalece aí. Tamo junto, rapaziada. Espero que ano que vem o Augusto Melo seja... Esse ano, quer dizer, a eleição é esse ano. Esse ano, Augusto Melo seja eleito e ano que vem tenha uma reformulação geral nesse Corinthians. Comente aí,